O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Talvez nós nos assustemos um pouco com algumas palavras que são proclamadas pelo Cristo quando ouvimos o Evangelho, né? Porque, de fato, nós às vezes temos a imagem de um Deus extremamente dócil, como de fato o é. De um Deus que prega a misericórdia, o amor, mas que também de fato é. Mas nós nunca podemos perder a dimensão profética do próprio Deus. Porque o profeta é aquele que anuncia, mas que também denuncia. E nós não dizemos, por fazermos parte com Cristo, de sermos cristãos, que somos parte e somos um povo sacerdotal, profético e régio. E justamente por isso. Deste modo, então, quando nós ouvimos Jesus denunciar algo e mostrar algo, isso para nós não deve nos assustar, porque isso faz parte de toda a profecia e faz parte do próprio Deus que o fez lá atrás pelos próprios profetas, mas que agora faz por meio do seu Filho de denunciar justamente aquilo que está errado. E Jesus vai mostrar principalmente para os fariseus, que viviam e pregavam, aliás, viviam não, corrigindo, né? Pregavam muito bem a palavra, mas não viviam aquilo que pregavam. E esse não foi somente o grande erro ou pecado, podemos até dizer assim, dos fariseus, mas nós precisamos tomar cuidado, que pode ser também a nós o grande pecado e a grande fraqueza para nós que vivemos a fé em Jesus Cristo, que justamente chamou a romper a tudo isso. Não, vocês não devem julgar, vocês não devem apontar o erro do outro, antes olhem para si mesmo e vejam que vocês são humanos, e na vossa fraqueza, nas vossas limitações e tudo mais, vocês também pecam, vocês também têm essas fraquezas, vocês também têm essas limitações. Olhai primeiro para vós, vejam em vocês a necessidade de mudança, convertam-se, vivam no amor, para que depois do amor vocês possam ir até o outro, mas não julgá-lo e condená-lo, mas fazer a chamada correção fraterna. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, você está caminhando desta forma, você está caminhando desse jeito. Será que não seria melhor você caminhar por aqui, seguir esse outro caminho? Ser então sinal e presença do amor de Deus e do Evangelho, da mensagem de Jesus Cristo a todas as pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dar justamente essa bela lição na primeira leitura, quando ele escreve à comunidade de Corinto, a sua primeira carta. Vai começar dizendo: bom, para mim não é algo que eu acho que eu devo ou não fazer, que é anunciar o Evangelho. Eu devo sim, porque não é vontade minha.
Isso foi me imposto pelo próprio Deus, ou seja, o próprio Senhor Jesus é quem me pede, quem me envia a proclamar o seu evangelho. Só que em outras palavras, trazendo mais próximo para nós, o que o apóstolo Paulo diria: olha, eu não fiz acepção de pessoas, eu não julguei ninguém e não deixei nenhum grupo de lado. Eu fui anunciar para todas as pessoas o evangelho. É por isso que aí sim ele vai dizer: fiz-me forte entre os fortes, fiz-me fraco entre os fracos, fiz-me tudo para todos, para salvar por meio do evangelho algumas pessoas. Porque nós bem sabemos, a salvação é acolhida. Alguns acolhem, outros não. Aqueles que acolheram a salvação serão salvos. E essa justamente é também a condição para cada um de nós. Se nós entendermos que o nosso papel neste mundo não é outro, senão de viver o amor. E viver o amor não significa só dizer para o filho, para o esposo, para a esposa: eu te amo. Não é isso. Mas é o amor que arranca de nós todo o desejo de querer ter algo em troca, para que nesse amor, mesmo amor, nós nos doemos ao próximo. Esse é o verdadeiro amor que é pedido por Deus e que foi colocado nas nossas mãos. Não é o próprio Jesus que nos diz: uma medida foi calcada e colocada sobre o vosso colo, e sobre esta medida, assim como julgares, sereis julgados. E essa medida, como dito, ao longo da celebração, não é outra senão a medida do amor. Mas é amar todas as pessoas, independente de quem seja, independente da sua condição, independente de qualquer coisa. É o chamado amor incondicional. Assim como o amor do Cristo por cada um de nós, o amor do Pai por cada um de nós. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós procuramos a igreja, o sacerdote, para nos reconciliar com Deus, para nos reconciliarmos com ela, e Deus está sempre aberto para nos acolher e nos dar o perdão. É justamente assim que nós devemos viver. Viver no amor e testemunhar esse amor por meio do próprio anúncio do evangelho. Porque aí é possível a todos nós fazer como o próprio apóstolo Paulo: fiz-me tudo para todos a fim de salvar alguns. A vivência da fé, a vivência e o testemunho da fé e do amor não é reservado para um grupo de pessoas dentro da igreja. Ele é para todos aqueles que proclamam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então é por isso que Jesus vai dizer lá para os fariseus: pode um cego guiar outro cego? Claro que não, jamais. Os dois vão cair no buraco, vão trombar no poste, vão trombar no muro e assim por diante. Então nós devemos estar, não é com esse olho aqui limpo, mas é com o próprio coração, porque aqui, claro, é a linguagem figurada, mas com o próprio coração limpo, para que nós possamos chegar e aí mostrar também o bom caminho para a outra pessoa. Ai de nós, se não agirmos com amor. Ai de nós, se não formos capazes de amar todas as pessoas. Ai de nós, se nós não formos capazes de agir com misericórdia, pedindo perdão e dando perdão a quem é necessário. De fato, nós estamos neste mundo totalmente cegos. E não é cego para o homem. Pior, é cego para Deus. E aí voltamos, naquela medida. E o cego, nesse sentido, ele se coloca como se fosse o próprio Deus. Julga, condena, aponta, faz isso, faz aquilo. E ele esqueceu que para ele foi dada a medida do amor. Então, peçamos a Jesus que realmente nos conceda a graça de cada dia arrancarmos, de fato, usar essa palavra, arrancarmos do nosso coração qualquer tentação, qualquer inclinação que tenhamos para julgar ou condenar qualquer pessoa, mas que tenhamos em nosso coração somente o amor, porque é o amor que nos salva,
É o amor que realmente nos conduz à presença de Deus e nos conduz à presença do irmão. O nosso papel neste mundo não é julgar ninguém, nem o próprio Deus nos julga. São os nossos atos que nos fazem caminhar ou para a salvação ou para a condenação. Peçamos a Jesus que em nosso coração tenha somente o amor e que de fato, pela sua graça, Ele possa tirar do nosso coração justamente essa condição e essa tentação de julgar e condenar. Vivamos e testemunhamos o amor. Amém? Amém.